Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente daquilo que a gente já estava fazendo aqui no canal, que era falar sobre maternidade, mas eu também quero muito contar pra vocês um pouco da minha jornada cristã, quero falar um pouco pra vocês do meu testemunho, da minha conversão. É algo muito importante pra mim, isso já estava dentro do meu coração faz muito tempo pra eu poder falar disso. Inclusive ontem, quando eu tomei a decisão de gravar esse vídeo hoje, eu tive um pesadelo muito ruim e que eu acabei acordando no meio da noite, inclusive, e orei muito para que Deus tirasse isso da minha cabeça, do meu coração, para que eu esquecesse, que Ele tirasse todo o medo e que eu voltasse a dormir. É muito impressionante quando a gente vai falar algo em relação, né, ao nome de Jesus Cristo, ao nome de Deus. Eu acho que o mundo espiritual, ele tá cheio de batalhas, sabe? A gente realmente precisa orar todo dia, toda hora e a todo momento. Para começar, só queria deixar claro que o meu testemunho não é nada muito ruim ou alguma tragédia ou algo muito bom que tenha acontecido, tá? Foi um processo longo, mas um processo normal. Para começar, eu cresci num lar católico. Meus pais são católicos, eu era católica, eu fui batizada na igreja católica, já fiz catequese, primeira comunhão e comecei a fazer crisma. E aí eu saí. Mas a gente nunca foi uma família que se relacionava com Deus, que se relacionava com Jesus. Era extremamente esporádico, tipo, todo domingo a gente ia na igreja, quase todo domingo a gente ia na igreja, né, melhor falando. E eu nunca gostei de ir pra igreja católica, eu achava muito chato, eu como criança, como eu não era muito bem instruída, eu achava tudo muito maçante, sabe, eu não entendia o que era Deus, o que era Jesus e o que era esse amor todo. Eu não entendia o que era isso. E eu nunca tive uma educação cristã dentro de casa, de pegar a Bíblia e ler a Bíblia e estudar sobre, para que eu pudesse entender melhor. Tudo que eu aprendi foi na catequese e também durante as aulas de religião que ainda existiam nas escolas, né? A maioria das pessoas na minha sala de aula também eram pessoas católicas, inclusive algumas delas eu via nos domingos na igreja e a gente queria só brincar mesmo na igreja, a gente não queria prestar muita atenção, né? Eu lembro assim, sabe, de zoar muito a questão da igreja evangélica. Tinham poucas igrejas, eu acho, na cidade naquela época, que era uma cidade pequena. E eu lembro que o pastor das igrejas, ele gritava muito. Eu lembro que na escola a gente ficava zoando em relação a isso, sabe? Muito feio, por sinal. Com o tempo também que eu fui crescendo, que eu acabei saindo da crisma, eu lembro que eu não queria mais ir pra igreja católica. Não fazia sentido pra mim, sabe? E naquela época eu gostaria de buscar Deus em outros lugares, em coisas que fizessem sentido pra mim. Eu lembro que uma coisa que fez sentido pra mim foi o espiritismo. A partir daí, eu simplesmente me desvinculei totalmente da igreja católica, mas também não comecei a ir aos centros espíritas. Simplesmente eu me afeiçoava pela religião. Depois de um tempo a gente saiu dessa cidade pequena, nós acabamos nos mudando para Brasília e lá, querendo ou não, eu percebi que tem uma cultura evangélica muito forte, muito presente. A maioria dos meus colegas de classe eram evangélicos em Brasília. E eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, é bem diferente do que eu escutava lá na minha cidade pequena. Eu nunca nem tinha ido a um culto evangélico para saber como era. E eu comecei numa igreja, eu fui numa igreja batista, depois eu fui numa Assembleia de Deus. Só que tudo era muito... nem eu sabia o que eu tava buscando. Eu simplesmente ia por ir,
porque às vezes minha mãe queria ir, ou porque a gente estava em busca de alguma coisa, de uma solução na nossa vida, em busca de algum milagre, de algo estrondoso que acontecesse. Mas no decorrer da vida que a gente sabe que nem tudo que a gente quer Deus concede, nem tudo que a gente quer é pro nosso bem. A gente vai abandonando, a gente vai criando obstáculos. Tinha uma igreja do lado da minha casa. Eu não fui porque eles estavam dando uma aula de Muay Thai e não podia ir de legging. E eu fiquei muito chateada da vida por não poder ir de legging, e eu parei de ir. No decorrer da vida, da minha adolescência, eu falo da vida porque já faz um tempo, né? Mais de 10 anos atrás. E eu lembro de procurar muito esse amor paterno mesmo, dessa divindade divina sobre mim. Hoje eu entendo que era isso, mas naquela época eu não entendia o que era, então eu procurava em outros lugares, eu saía pra beber com os meus amigos, eu parei de acreditar totalmente em Deus, eu parei de... Nada fazia sentido, eu procurava ser amada por pessoas, né? Por os meninos lá da época da minha sala. Então, pra mim, qualquer ato de amor que eles apresentavam sobre mim, seja com palavras bonitas, seja com um gesto fofo, eu já me via totalmente perdida, enlouquecida de amor, porque eu me sentia amada. E não é porque falta de amor dos meus pais, não. É porque meus pais, eles têm uma linguagem de amor diferente, né? E hoje eu também entendo isso. E jamais, gente, eu não culpo eles por nada. Eu sou totalmente livre desse peso que antigamente eu até carregava, mas hoje, assim, zero ressentimento mesmo. Então eu entregava a minha vida na mão dessas pessoas. Pra mim hoje são coisas muito absurdas, porque você ter uma pessoa de 14, 15 anos de idade bebendo, sabe, matando aula pra beber bebida alcoólica, é o cúmulo do absurdo. É um desrespeito muito grande, tanto com a minha família, comigo e com Deus. Depois disso foi só consequências, né? Eu parei de acreditar em tudo, assim. Eu condenava a Bíblia, eu não acreditava, eu nunca nem tinha pegado na Bíblia pra ler, entendeu? Talvez eu tenha lido alguns salmos na minha vida, tinha começado a ler Gênesis, mas foi isso, acabou. Eu condenava a Bíblia, eu não acreditava. Como o livro poderia ser sagrado sendo escrito por homens, sabe? É sempre isso, parei de acreditar. Eu sabia que existia alguma coisa, sabia que existia Deus, assim, mas aquele negócio da religião, de ler a Bíblia, de ter um relacionamento que eu ainda nem tinha tido, então eu nem sabia como era, pra mim, morreu, não fazia sentido. Depois eu voltei pra cidadezinha pequena, e aí, naquela procura ainda, né, de saber o que existe por trás de tudo, eu acabei indo pra centros espíritas. O que eu ia buscar lá era sentido, eram respostas que eu não tive, que eu não tinha, que eu também nem tinha procurado saber antes nas outras igrejas, nas outras religiões. O assunto que mais pesava pra mim era a morte, então me fascinava muito a vida após a morte. E eu também nem cheguei a ir muito a fundo, eu nunca cheguei a me aprofundar, eu ia porque realmente me confortava, porque me davam algumas respostas. E aí eu me mudei para os Estados Unidos, e quando eu me mudei para cá eu ainda me considerava espírita. Eu encontrei uma pessoa que eu tenho certeza que Deus colocou no meu caminho, que mudou a minha trajetória, que mudou o meu futuro, que mudou o meu passado e que muda o meu presente. A pessoa com quem eu sou casada hoje, ele me introduziu, ele foi um veículo
que Deus usou na minha conversão. E eu lembro eu chego a me emocionar porque pra mim é muito bonito, muito tocante ver o quanto eu mudei, sabe? Como eu era, quem eu sou hoje. Então, eu lembro que eu mudei para os Estados Unidos e aqui, gente, centros espíritas é muito difícil de achar. E a maioria são centros brasileiros. E era tudo muito longe. E como eu realmente não era constante, pra mim pouco me importava. Na minha opinião, eram as boas ações que me importavam. Então não via sentido de ir, né? E aí meu marido, no decorrer de conhecer um ao outro, depois de um tempo já de relacionamento, eu lembro que ele nunca insistiu em nada, assim, no quesito de me obrigar a fazer alguma coisa, nem nada disso. Um dia ele me chamou pra ir num lugar. Ele disse, vai ter um show, nós vamos pra um lugar muito legal, vai ser um show muito legal, vai ter palestras e tal. Mentira, ele falou que era um culto, uma igreja, falou que ia ter um show e ainda brincou comigo, olha, leva a sua Bíblia e vai de chapéu. Eu falei, tá bom, né, levar a Bíblia e de chapéu, ok, vai ter um show, não tô entendendo muito bem como vai ser isso, mas vamos, primeira experiência numa igreja americana. Eu lembro que ele me levou na Hillsong, New York, e apesar do que está acontecendo com a igreja hoje, a igreja foi uma parte muito importante dessa minha conversão. Eu lembro que a minha primeira impressão foi uau, assim, eu não acreditava no que eu estava vendo. Pra mim tava tudo muito lindo, tudo muito animado, sabe? Eu ainda não entendia muito bem inglês naquela época, então não posso dizer a respeito do culto. Mas eu lembro que aquela animação das pessoas, aquele amor das pessoas me abriu a visão, me fez enxergar uma igreja que eu nunca tinha visto, porque eram jovens da mesma idade que eu, vestidos do mesmo jeito que eu, curtindo na igreja. Eu olhei aquilo e achei fenomenal. Eu falei, aonde eu estou que eu não estive antes? Como isso é possível? E depois disso, assim, graças a Deus, virou uma bola de neve. A gente seguiu indo na igreja, a gente seguiu indo aos cultos e a partir dali eu lembro que Deus me salvou, Jesus Cristo me salvou. Hoje eu sou batizada pelas águas. Eu tento ainda me manter muito constante, principalmente no meu devocional, na minha leitura bíblica. Inclusive eu já li a Bíblia. Quando na minha vida eu imaginar que eu ia ler a Bíblia? Quero ser um exemplo para os meus pais, quero ser um exemplo para minha família, quero ser um exemplo para o meu filho que está para nascer, quero ser um exemplo para o meu marido. Então eu tento me manter constante. Eu confesso que às vezes é difícil, mas a gente já vai fazer 6 anos da minha conversão e eu me mantenho firme na palavra do Senhor. Eu acredito fielmente que Ele me ama. Pra mim é muito gratificante, muito importante estar compartilhando isso com vocês. A caminhada cristã, ela não é uma caminhada perfeita. Ela não é uma caminhada fácil. Muito pelo contrário, são muitos obstáculos que a gente encontra diariamente. Tanto com a gente mesmo, quanto com as pessoas ao nosso redor, situações. Não é fácil, mas com Jesus fica mais leve, né? Eu não sei se eu consegui falar tudo, porque a gente vai... Essas coisas não tem nem como planejar pra ir falando, né? Mas um detalhe, assim, que eu lembro que antes de... Assim, num período entre
de eu estar aqui nos Estados Unidos e de eu começar a ir nessa igreja, eu lembro que eu comecei a assistir vídeos da Roberta Vicente. E eu lembro dela contando o testemunho dela. Gente, eu lembro que eu chorava muito, e eu comecei a entender o quanto ela era amada por Deus, e eu queria sentir o mesmo. E hoje eu me sinto muito amada, assim, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Inclusive eu cheguei nessa realização agora, que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. Graças a Deus que eu sou. Bom, gente, esse foi o meu testemunho da minha conversão. Com esse vídeo eu quero dar início aos vídeos que eu quero fazer. Não sei ainda muito bem, mas eu tenho planos de fazer estudos bíblicos até agora. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo do meu batismo, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver. Tá lá no final do vídeo, é um culto muito longo, mas lá no finalzinho tem os batismos e eu e meu marido nos batizamos juntos. Vocês vão poder ver no vídeo lá embaixo, tá bom? Deixa aí nos comentários também a testemunha de vocês, a conversão de vocês. Eu peço que vocês respeitem as coisas que eu falei e respeitem também as pessoas que deixarem comentários embaixo, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa no privado, fiquem à vontade. Meu Instagram também tá na descrição do vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!